Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da vila! Chegou terça-feira e vocês sabem que sempre tem um papo importante, sempre tem um papo legal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo de Vila. Olha, o nosso tema de hoje é dependência digital versus saúde mental. E os nossos convidados são o Dr. Tiago Queiroz, que ele é psiquiatra, Diego Montenegro, coordenador de psicologia do Fundamental, aqui da Vila Aprendiz, e Vinícius Camarote, nosso aluno do 9º ano. Rapazes, sejam bem-vindos. E Diego já faz parte dessa casa, né, Diego? É que eu patrocino o programa, aí eu tenho que estar aqui toda terça. Então eu vou começar, eu abro esse bate-papo. Doutor Tiago, o que se configura estar viciado em alguma coisa, antes da gente falar diretamente sobre a questão dos jogos, sobre eletrônico e sobre o celular? Explica pra gente. Joia, acho que é uma pergunta importante, né? E vamos caracterizar de forma bem simples. O vício é uma progressão no meu relacionamento com aquela coisa, né? Então, seja uma bebida, seja jogo, eu progredi o tempo, a quantidade que eu consumo, associado a prejuízos. Então, você tem prejuízos relacionados àquela progressão. Pode ser de compras, por exemplo, está comprando em excesso, ou pode ser comida, uma compulsão, né? Então, tudo que você consome em excesso de quantidade ou tempo e gera prejuízos, entra nesse universo de vícios. E explica para a gente também, existe fase que fica mais aguda ou esse problema ele pode acontecer desde de pequeno até a idade mais avançada? Certo. Isso, o vício, a adicção, como é o termo que a gente chama na técnico, ele agora, principalmente com os vícios em jogos, né, antecipou muito isso. Porque até antes, que era mais relacionado a drogas, dependência química, acabava que a tendência era mais para a adolescência. Hoje não. Com os vícios de jogos, então a gente já vê crianças com vício, com adicção. Então isso foi que mudou o cenário. Diegão, entra em campo. E como é que isso prejudica, né, a educação na hora dos meninos estudarem? Isso interfere, então, talvez, no foco, né? Porque assim pode estar contaminado com o interesse que eles têm, com o que eles estão para fazer depois da escola. Interfere, talvez, se esse depois da escola se estende por horas a fio, levando a alterar o ritmo do sono, né? Porque em alguns momentos, estar fazendo algo que é prazeroso pode ser que você perca a noção do tempo. Esse tempo se torna elástico. E aí, daqui a pouco, quando você se dá conta, você está fazendo aquilo já às 2 da manhã, 3 da manhã, tendo que acordar no outro dia, 6 horas da manhã, para se preparar para vir para a escola. Então, como é que uma mente que ficou hiperestimulada durante tanto tempo, né, vai conseguir passar por um estímulo mais leve do que aquele do eletrônico para suportar o que tem que captar na aula, de aprender durante a aula? Então, fica muito mais complicado. Você fica muito mais propenso a entrar em um estado de estafa. Ô Vini, e aí, é melhor estudar ou jogar? Falando sobre prazer primeiro, realmente eu sou um aluno que eu me esforço muito para estudar e eu sempre mantenho isso no topo. Eu sempre tento, assim, botar o estudo acima de tudo, sabe? E quando chega um momento que é realmente um descanso, é um fim de semana, uma coisa que realmente eu já sei que minhas responsabilidades já foram embora, de certa forma, eu vou ali, jogo e tal, e por experiência própria isso faz mal. Mas isso aí é para quando tua mãe estiver ouvindo, isso é verdade mesmo, Vini? Sacanagem, Vini, sacanagem contigo. Doutor Tiago, quando a gente ouve ele falando sobre esse processo das responsabilidades, onde é que está o papel dos pais em fazer com que essa criança e jovem se tornem viciadas ou, nesse caso, dar esse controle em dizer agora é hora do estudo, durante a semana você tem que estudar e depois você vai ter o jogo, ou vice-versa. Os pais podem atrapalhar e podem ajudar. Quais são o papel, que os pais exercem sobre esse processo? O controle, exatamente. Sobre se pode ser exposto, se são expostos por quanto tempo, se isso é possível, se não é, se traz malefício, se não traz, né? Bem, se pode inserir na rotina diária do aluno ou não, né? Legal. Acho que é uma pergunta muito importante, né? Porque quando a gente ouve o Vinícius falando isso, né, de como ele consegue priorizar os estudos e desenvolver essa responsabilidade, isso é uma construção. Isso não foi ele. Esse ano, ele de repente, até ano passado, ele passava o dia jogando videogame, esse ano, então ele decidiu, não, estou ficando mais velho, agora eu vou. Não é assim que funciona, né? Então, essa construção vai sendo pouco a pouco, e essa construção precisa ter o papel ativo dos pais, né? Na verdade, ela vai ter o papel dos pais de toda forma, né? Ou os pais conseguindo colocar um controle, ou não conseguindo, sendo mais permissivos,
E eu acho legal, a gente pode falar também aqui dos tempos de tela, acho legal. Sim, sim. Que aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, a americana, coloca como o tempo de tela total. Né? Então, até 2 anos, 0, de 0 aos 2 anos, a orientação é que seja 0 exposição à tela, até mesmo aquela exposição passiva, ou seja, os pais estão lá assistindo, de repente jantando e assistindo televisão e a criança do lado, não é um programa infantil, mas essa passiva também não é recomendada. Então, dos 0 aos 2 anos, 0. Dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Dos 5 aos 10 anos, no máximo 2 horas por dia. Então, acho que já dá para o pessoal ter uma noção aí, um guia do que deve ser esse controle, e o desafio vai ser como os pais conseguem controlar isso, né? Às vezes não estando em casa, no mesmo horário, mas aí precisa repassar a orientação, e o principal é criar estratégias alternativas, porque a criança ela não vai ficar dentro de um apartamento, às vezes, né, e vendo o pai no celular, se o pai e a mãe chegam em casa e está no celular, a criança não vai ficar brincando, né, com um carrinho assim, ignorando aquilo. Elas estão ligadas no pai e na mãe, então elas querem participar, adoram imitar a gente, né? Então, isso. Crianças eu falo que são ruins em obedecer, mas são ótimas em imitar. Então, não tem jeito, né? A gente precisa ser o exemplo. Perfeito. Assim, crianças não são móveis, né? Não são bens, são seres vivos que estão ali aprendendo a funcionarem socialmente a partir dos exemplos que estão próximos a eles. E aí é muito importante isso, porque se a gente não dá um exemplo, fica muito mais difícil cobrar dos nossos filhos que assumam um exemplo que a gente está tentando ensinar, né? E agora, falando dessa questão da exposição de tempo, me preocupa também saber sobre o efeito disso no cérebro, né? Porque se é colocado dessa maneira, dá para a gente levantar a ideia que, de certa maneira, isso é nocivo, né? Para o cérebro da criança em desenvolvimento. E doutor Tiago, eu queria também complementar isso que o Diego falou. Quais são as doenças que podem trazer para esses jovens, para essas crianças? Ótimo, super importante, porque quando a gente fala de vício em tela, às vezes se entende que vai ficar passando muito tempo assistindo, isso é ruim, porque deveria estar fazendo outras coisas. Esse é um problema, mas tem outros problemas piores que esse, que são justamente as outras doenças que vêm do vício na tela. Então, os estudos já mostram que o vício em videogames, eu falei vício em tela, mas o excesso de tempo na tela ou videogame está relacionado ao aumento da ansiedade, aumento da depressão, já no adolescente, aumento dos transtornos alimentares, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e alguns outros transtornos na psiquiatria. Então, e por que isso? Esse tempo de tela não é algo que alguém pensou, uma teoria, porque foi estudado. Foram feitos estudos associando a quantidade de tempo exposto e as consequências. E do ponto de vista neurobiológico, o que acontece? Todo estímulo lá de videogame, de interesse nosso, libera um pouco de dopamina no nosso cérebro. A dopamina é responsável, é um neurotransmissor responsável pelo prazer, uma sensação de prazer. Você está assistindo videogame, cada fase que você passa do videogame lá, está jogando videogame, consegue uma conquista, é um prazerzinho que é liberado. E você continua. Ou uma rede social que você fica. Essa dopamina, ela com muitos estímulos, ela vai tendo muito pico de dopamina. Tum, 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 tum. Na hora que eu vou para fazer uma atividade de um ritmo menos acelerado, o cérebro sente falta. Então, ele fica viciado nessa liberação rápida de dopamina, do prazer imediato, do hiperestímulo. Então, eu acabo treinando o meu cérebro muito para esse hiperestímulo e ele não consegue fazer atividades que requerem uma atenção concentrada. Ele fica bom, rápido, mas isso sem equilíbrio é o precursor da ansiedade. Eu quero estar mudando de estímulo o tempo todo. Na hora que eu paro para ler um livro, por exemplo, que é algo mais devagar e não tem aquela mesma liberação de dopamina... Mais devagar, né? Mais devagar. É mais devagar, né? Você está lendo um livro, você vai levar... E muita gente acha que até página, não tem não tem essa liberação de prazer assim e tal. Só que realmente tem. Você tem que apenas saber regular. Você tem que saber que vai demorar um pouco mais talvez. Só que você tem que saber esperar. Não é só ficar ali no jogo e tendo a dopamina na mesma hora e tal. Você tem que também saber. Vini, tu percebe com os teus amigos ali, para que o doutor Tiago conclua, mas passando para você,
Qual, na tua idade, assim, com teus colegas, quais são as atividades, ou quais são os jogos, ou quais são os programas que é perceptível para vocês, que é quase que viciante, assim, é mais joguinho de celular, é mais série de TV, é jogo em computador, é jogo online? Poxa, assim, de forma geral, entre o meu grupo de amigos, eu acho que jogo de computador, inclusive para mim também, a gente está muito acostumado, assim, tipo, dia de semana, a maioria dos meus amigos, né, a gente está sempre focando ali, tentando dar nosso máximo na escola, só que quando chega realmente o fim de semana, que a gente quer jogar, que a gente já tem isso na cabeça, a gente vai mesmo, joga tal, e talvez passe até do limite. E quanto tempo, Vini, vocês passam ali jogando? Você e seus colegas já chegaram a passar a noite quando olharam? Nossa, é de manhã, tenho que ir dormir, que se minha mãe me pega aqui, faz sobrar para mim? Poxa, acho que passar a noite assim, uma vez só, mas aconteceu e eu, assim que aconteceu, eu falei com minha mãe, porque realmente você percebe, né, que tá fora do seu controle às vezes. E isso me deixou até um pouco, assim, pasmo mesmo, né? Tipo, essa palavra que o Vini falou agora foi importante, fora do controle. Quando eu estava falando do vício, da progressão e dos prejuízos, e o pano de fundo disso é fora a perda do controle. E aí já tem E tem idade para isso acontecer, ou pode acontecer dos pequenos para os mais velhos? Qualquer idade? Pequenos, até em adultos. Desde lá, de 2 anos de idade aos 2 anos? Dos 2 como anos ele de disse, idade. né? Se o É tempo só de tela já vem de lá de trás, quando você for Isso. maior, você vai querer ter mais Assim tempo que de com tela. 1 ano de idade você começa a estimular. Nada tem a velocidade de estímulo na vida real. As coisas não acontecem como acontecem no videogame, na velocidade e tudo mais. Então, isso é outra coisa importante que você perguntou aí, né? O que é que vicia mais? Redes sociais é disparado, que vicia mais. Mais do que televisão, mais do que assistir séries, ou até mesmo do que videogame. Enfim, tem um videogame ou outro que pode ser tão adictivo quanto... Qual é o jogo que o pessoal joga mais? É um jogo chamado Valorant. Competitivo. A gente passa ali horas. League of Legends. Então, ficam Também, devotos ao também, jogo, né? League of Legends também. Fortnite, LOL, tudo. Tiago Já tem tá idade no dele, passado. o doutor Tiago tem idade dele, sabe tudo do jogo. Mas isso aí é... Agora, doutor Tiago, me diz uma coisa. Mas também as cores, né? E quais são, no seu consultório, quais as doenças normais, não normais, como é que eu posso dizer? Quais são as mais comuns, obrigado, Diegão, as mais comuns doenças que chegam entre as crianças e os jovens? Ansiedade e TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí, depois a depressão, né? Então, que a depressão na infância, o adulto acha que a depressão na infância, assim, porque entende depressão, né? Tristeza, choro, a criança é muito mais irritabilidade. Então, é a criança que perde o interesse, que está muito mais irritada, muito mais agressiva, teve uma mudança no padrão comportamental. E a ansiedade é isso, é uma criança que não consegue muito, a hiperatividade, fazer atividades que requerem uma atenção concentrada maior. Então, por isso que a gente precisa ensinar, né? Vinícius colocou, ler um livro dá prazer, só que eu tenho que ensinar o meu cérebro a ter prazer com um estímulo mais lento. Isso. Então, a gente conversou, inclusive, aqui na escola. Foi? Pronto, então agora a pessoa está bem encaminhada. Doutor Tiago, me diz uma coisa, e só para depois passar para Diego, o pai percebeu que de fato o filho adoeceu. Qual o primeiro passo e qual é o caminho para buscar essa cura? Joia, percebendo esses sinais, primeiro, conversar na escola, porque a gente sempre, quando vai tratar de criança e adolescente, precisa ouvir como é que é o ambiente de casa e como é que é o ambiente da escola. Se as percepções estão semelhantes, ou se a criança está se comportando de uma forma diferente em um local ou em outro, porque podem ser outras coisas, como, por exemplo, sofrendo algum bullying ou alguma situação fora da escola. Mas a primeira coisa é procurar a escola para poder conversar, entendendo que a escola também está percebendo, então aqui como a Vila aqui tem um núcleo de psicologia, tem um núcleo que se preocupa com saúde mental, vai ter alguém tendo um olhar sobre isso. E havendo realmente, no caso de um olhar semelhante, tenta ouvir aí o pessoal, o Diego e quem mais puder, porque às vezes é algo que está mudando agora. Buscar o profissional mais cedo ajuda,
mesmo que sejam para orientações, não precisa ser necessariamente para um tratamento, com medicação ou outro, mas para passar um tempo tendo orientação, porque às vezes não é fácil com os pais às vezes não sabem exatamente como lidar, porque outra coisa que é importante, a depender da criança, da personalidade do adolescente, a coisa muda, a conduta muda. Então, tem pais que têm 3 filhos e, Tiago, eu consegui bem com o primeiro, com o segundo, com o terceiro eu não estou conseguindo de jeito nenhum, me ajude aí. Nesse caso específico, como é que eu posso melhorar isso? Então, você consegue prevenir, é mais fácil que remediar. Perfeito. E, Diego, e qual o papel agora da escola? Porque o Tiago Exatamente levantou a bola isso, para sacar. uma Como bola professor, muito importante. exato, assim, como professor, como os professores, como a equipe pedagógica devem atuar no caso de um estudante que está adoecido, que os pais perceberam, levaram ajuda profissional e esse aluno ele não consegue desenvolver bem, ele não está conseguindo tirar as notas, ele não consegue ler, ele não consegue ter atenção. Quais são as dicas que tu dá para esse professor que também precisa ajudar essa família, mas também está angustiado porque ele precisa dar o assunto dele, o aluno precisa fazer a prova? Quais são os caminhos? Bem, primeiro a gente começa com a análise do comportamento da criança na escola, porque quando a gente chega junto e observa sinais de alguma coisa que chama atenção, exemplo, quais são comportamentos que a gente pode já mostrar que chamam atenção, que está acontecendo uma contaminação desse processo de socialização a partir de um evento externo. E aí, quando esse evento externo é o eletrônico. No caso dos mais jovens, mais novos, eles não jogam muito em rede, mas eles jogam sozinhos. Quando é extenso o tempo de uso do eletrônico, você percebe que são crianças que pouco têm desenvolvido a habilidade para brincar em grupos. Então, elas ficam mais isoladas, são mais criativas, sim, porque o jogo também facilita isso, né, o avanço da criatividade, porém, tornar essa criatividade prática fica um pouco mais complicado para eles, porque é uma criatividade quase irrefreada. Certo? Quando surge, são ideias que se sobrepõem umas às outras, assim como são os estímulos que acontecem quando estão jogando. Então, quando eles querem brincar, propor uma brincadeira para alguma criança, eles trazem um turbilhão de informações que a outra deixa de entender ou se desinteressa. Então, ele acaba ficando isolado. Aí ele escolhe, talvez até simular o jogo que ele joga, fora em casa, no parque. Aí ele brinca sozinho, sendo ele um personagem no jogo que ele está lembrando. Né? Quando se torna mais velho, ocorre um efeito que é curioso. Porque imagine você, esse jogo, o jogo online hoje, que ele joga, que o Vini estava falando, se a gente puder fazer analogia, é como se fosse bater uma pelada na praça da frente de casa, certo? Vão aqueles que podem, que têm uma certa permissão, e quando eles vão jogar, tem pessoas estranhas que estão transitando ali, de vez em quando entra na pelada ou não, comenta alguma coisa, interfere, tá, não sei o quê, social, né? assim. Mas está ali o grupinho. Só que tem outros que a mãe não deixa. Só que tem outros que também não podem, porque não tem a oportunidade de sair, né? Ou não tem uma chuteira, não tem alguma coisa, criando aqui a analogia, né? Eles se sentem excluídos. Aqueles que não estão dentro dessa pelada se sentem excluídos, porque se torna um assunto meio que de panela. E eles que estão ali falando daquilo, você quer, fulano tal, foi ótimo tal, porque existem 2 efeitos aí acontecendo que a gente analisa e percebe também aqui. Aqueles que jogam, começam a desenvolver um comportamento e que o status do outro é medido pela eficácia dele no jogo, então isso sai do mundo virtual para o mundo real. E aqueles que estão ali fora, certo, se sentem excluídos. Se eu não tenho assuntos para colaborar, eu deixo de ser interessante, porque o que tem de mais interessante é falar sobre isso. Aí partimos para outra coisa, porque hoje somos a sociedade da euforia, mais do que da depressão, certo? Na minha opinião, isso baseado no que eu tenho coletado. Porque quando você vai conversar com eles, eles sempre têm uma fala um pouco mais acelerada, sempre têm uma fala cheia de elementos, certo? Que é diferente de gerações anteriores. É como se eles, assim, o uso não supervisionado ou mal supervisionado desse instrumento, que pode ser bem utilizado, mas nem todo mundo sabe a etiqueta correta de como utilizar, faz com que eles mergulhem naquilo. E aí, como até tinha levantado no podcast anterior, eu gosto de pensar que, assim, é como se a sua pele se estendesse e cobrisse um corpo de um titã dentro da internet. Você fica muito maior do que você tem a sensação de que você é aqui na vida real. E ali você está exposto a muita coisa ao mesmo tempo. E é difícil para você, com a mente de fora, se imaginar como é condensar as informações dos eventos nessa mente que você expandiu dentro da internet. Aí você acaba vivendo coisas
por exemplo, acessando conteúdos que não são próprios da sua idade, acessando coisas que são da sua curiosidade, da sua personalidade, e vai se projetando ali. E ela vai ampliando. E a sensação é de que você está vivendo coisas que trazem a resposta da dopamina, do efeito disso no seu comportamento, muito maior do que a vida real possa lhe dar. E aí você passando aquele tempo ali, com excesso de estímulo e acesso a isso, você se acostuma. É como se você se acostumasse a nadar em um mar revolto. E depois, quando você entrar na piscina, fica chato. Não fica a mesma coisa. Não é desafiador. Não é desafiador. Doutor Tiago, e a criança pode ter telefone? Qual a sua opinião sobre? Quando a gente fala de redes sociais, porque, só para dar um exemplo, eu conheci um aluno meu, ele entrava em grande sofrimento quando ele perdia um seguidor, ou quando ele perdia seguidores. Aquilo era quase que a morte para ele, e ele ficava extremamente depressivo, e que as pessoas não gostavam dele, que aquela pessoa se tornou inimiga dele, e se alguém não aceitasse ele nas redes sociais, era uma coisa assim, chegava a doer nele, né? E, nossa senhora, mas calma, só perder um seguidor, ou alguém não lhe aceitar, não significa que a pessoa não goste de você. Mas ele tinha um celular, assim, pode? Qual a tua opinião? Ô, Hector, Por favor, Vini. Eu até tenho uma pergunta para Vinícius. Vá, mas Vinícius. isso aí era tipo uma criança, assim, porque... Era um aluno de 7º, 8º ano, faz um certo tempo, e que ele causava grande sofrimento mesmo a ele. Era uma coisa que teve que trabalhar um tempo. Calma, não tem nada a ver, isso só é rede social, a pessoa pode ter tirado a rede social. Aí é um momento que eu acho que eu não tenho muito... Aliás, não é nem que eu não tenho poder de fala, mas é que eu não estou muito inserido, porque eu não tenho acesso a redes sociais, TikTok, Instagram, nada do gênero assim. Nenhuma rede social, né? Não. É importante explicar por quê. Né? Isso. E, assim, é porque eu sei que, e meus pais sabem que é muito importante ter essa experiência fora do mundo das redes sociais. Até porque, como você falou, né, a gente tem que tomar cuidado com o tempo de tela, com o vício, e para controlar isso, desde cedo, assim, muitos amigos meus têm redes sociais e coisas do tipo, mas eu sei que o que eles estão fazendo é para o meu bem, e por muito tempo da minha vida eu não entendi isso, porque, poxa, eu pensava assim, se todo mundo tem e eu não tenho, por quê? Entende? Mas Quantos anos você tem, Vinícius? eu tenho 14 anos, fiz agora. Recém-feitos. E eu fui percebendo que se eles estão fazendo isso, tem um motivo. Eu fui procurar saber o que é esse motivo, né? E eu cheguei na conclusão de que realmente não é porque todo mundo tem que eu tenho que ter. É porque é saudável ou não que eu tenho que ter. Vini, diga assim, é permitido usar o celular na escola? Não, nem isso. E, Tiago, depois desse depoimento, né? Perfeito, Que parece, legal, Vinícius está bem caminhado, mas tá bem criança encaminhado, pode, Vinícius. jovem pode ter celular? O celular, se vai ser dele ou não, né? Se a criança vai quiser dar um celular para o seu filho de 5 anos, colocar que é dele, ok, desde que ele atenda, que ele fique no limite de 1 hora por dia. Mas quando você fala dar o celular, se entende que é algo mais do que isso, porque não faz muito sentido ser 1 hora, né, você dar, né? Rede social, nem pensar, né? Rede social tipo Instagram, Facebook, TikTok, com menos de 10 anos, é algo que você está altamente inclinado ao adoecimento daquela criança, altamente inclinado. Não é um ambiente saudável para o desenvolvimento, é um momento que o desenvolvimento cerebral ele está acontecendo. O nosso desenvolvimento cerebral ele se conclui 18 a 21 anos de idade. Precisa perder 10 anos de idade e ainda tem muita coisa a acontecer. Essa última etapa, depois aí da adolescência, dos 12 em diante, que é a etapa da poda sináptica. Imagina uma árvore cheia de conexões e você vai ter uma poda para melhor conexão e funcionamento. Então, ela é muito importante, o hiperestímulo atrapalha. Então, menos de 10, 12 anos, zero rede social, isso não é uma questão de opinião, é uma questão científica. Depois disso, aí os estudos, um ou outro pode começar a considerar, mas eu não acho muito viável. A partir dos 14 pode-se começar. Por quê? Se for ter acesso, o pai vai ter que monitorar. E já não é fácil você monitorar o tempo que ele joga um videogame específico, o jogo que você sabe que é aquele jogo.
ou o programa, o tempo que usa, você ainda vai monitorar o conteúdo. Claro que isso vai acontecer a partir dos 14, 15 anos de idade, ok. Mas a gente sabe, os pais estão sobrecarregados também, tem pouco tempo, não adianta criar uma meta irreal. Então, celular não deve ter, se for ter dele ou não, ou dela, ou tablet, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora. Alguns estudos colocam que até 3 anos seria desejável que não tivesse, que fosse meia hora. De 5 aos 10, 1 hora por dia. Isso é uma média máxima, né? O que pode acontecer? O Vinícius falou o caso dele. Não usa durante a semana e no final de semana usa 2, 3, 4 horas. Está tranquilo. Porque o que a gente quer, isso não vai criar uma dependência, porque é uma vez na semana. Estourando 4 horas, o limite do limite. Recomendado é 2 a 3 horas, quanto menos usar durante a semana. Então, se for mais no final de semana, é que é controlado, esse é o momento. Aí terminou aquilo, agora vamos brincar no parquinho, vamos sair, vamos fazer outras coisas. Ô Diego, e quais opções que podem ser feitas em casa, deixando o celular de lado, assim? Não, vários, assim, acho que, voltando até aquele ponto da escola, papel da escola, a gente tenta participar junto com a família de entendimento e esclarecimento, né? Porque às vezes a família pode estar mal orientada sobre o uso. E isso que nós estamos fazendo aqui é justamente dar luz, certo? Para que eles entendam que realmente não é uma falácia, é ciência, né? Então, assim, a escola entra explicando esses malefícios. Nossa escola, como estava perguntando a Vini, e depois eu quero até fazer essa pergunta a ele sobre como ele se sente, porque a gente preza em privá-los do uso de eletrônicos aqui na escola, do celular, certo? Porque a gente entende que esse espaço é um espaço importante de socialização. Eles estão na construção e solidificação de sua identidade. E a identidade é o espelho de sua personalidade. Se eles têm o uso da rede social aqui, e se isso fosse estimulado, ou pelo menos permitido que isso acontecesse, a gente entende justamente, como o doutor estava falando, como sendo também mais um evento nocivo. Porque nesse progresso que eles estão tendo da maturidade deles, o uso da rede social pode ser entendido com eles como um anexo da sua personalidade. E isso eu vou dizer com o exemplo de uma fala de um aluno em uma outra instituição que eu acompanhava, que ele disse assim: fulano de tal está me tratando mal. Eu acho que ele está fazendo bullying comigo. Certo? Eu não estou aguentando. Eu digo: por que você não faz alguma coisa? Você não fala comigo? Não, não posso falar nada não, porque tem 15 mil seguidores. Aí eu pergunto assim: Vini, você, quanto aluno nessa escola, sabe que esta é uma regra sine qua non aqui, que a gente não abre, certo? Como você se sente por estar em uma escola, na idade que você está, certo? Que não permite o uso do celular? Poxa, eu acho que tá certo. Muitas vezes eu acho que, tipo, dá aquela vontadezinha de mexer. Mas eu entendo o propósito da escola de não querer que a gente fique no celular nos momentos em que é pra gente aproveitar a nossa fase, que é pra gente conhecer, que é pra gente explorar mundo afora, né? Sem falar sobre telas. E acaba que, meio que, se a gente trouxesse o celular, como acontece em todas as outras escolas, imagino, a gente não ia ter o mesmo ciclo de amizades que a gente tem, sabe? Não ia ter esse tratamento que a gente tem com, sei lá, os professores mesmo. A nossa relação com a coordenação, com os professores, com os funcionários da escola, as itinerantes que tem. Eu acho que a nossa relação seria muito menos construída se as telas fossem presentes aqui. É como se elas servissem como obstáculo, né? Isso. Desses eventos que são naturais e são importantes. E outro ponto, só para poder terminar minha fala, né, no que eu estava levantando, é que eu também sinto que a gente desaprendeu a entrar passivamente em um estado contemplativo. Aí a atenção sobre mindfulness, a atenção plena, vem tentar nos ensinar a voltar a ter isso, né? A voltar a contemplar, a voltar a saber como higienizar nossa atenção. O que era mais gostoso para a gente que se não está num fim de tarde conversando sobre coisas aleatórias e observando aquele sol, né, interferindo em nossas emoções, né, aquele cenário todo incentivando a nossa conversa.
Né? E Hoje a em dia não própria tem mais convivência, isso. né? O bate-papo, a piada, é uma coisa que deve ser, de fato, construída, né? Ou até assim, isso. que gostoso era conversar com um mentiroso, É. que inventava uma história e você passava um tempão tentando decifrar se aquilo era verdade ou Era não. mentira, né? Hoje corta no instante, quando você pega o celular, isso é mentira. Perdeu a graça. Vai no santo Google, né? Mas a gente assim, tem a escola, acho muito legal isso que vocês estão trazendo, né, da vida, da importância, porque isso a gente treina, é mais um treinamento de aprendizado, de explorar, né? Eu sou psiquiatra e também sou instrutor de mindfulness, né, de meditação. Então a gente, né, hoje quer ensinar o adulto, que é bem mais difícil, né? É como aprender uma língua, é bem mais difícil, mas a voltar a conseguir explorar aquele ambiente específico, contido. Então, quando você tem uma criança, um adolescente que tem só a escola e sem o celular, ela tem que desenvolver, explorar todas as possibilidades dentro desse evento, dentro desse ambiente. Isso faz com que ela consiga em casa, depois um jovem explorar a praia, conseguir explorar aquele ambiente ali. Almoço em família. Um almoço em família, uma troca, sem querer estar saindo, fazendo, fugindo. Então, tem tanta coisa a ser vivida na escola, então quando o Vini coloca isso, tá certíssimo, né? Explorar mais. Gente, infelizmente, um dos nossos convidados vai ter que ir, doutor Tiago. Só um minutinho, o Vini tá em cima da hora que vai treinar, vai para casa, eu não sei. Tiago, a gente sempre escutou essa história, na casa do avô tudo pode, na casa de avô e avó tudo pode. E quais são os papéis dos outros familiares? Porque se em casa eu tenho esse controle, nas férias fui para a casa do meu irmão que mora em outro estado, ou viajei e deixei com os avós e eles passam a tela. Qual o perigo disso? Qual é esse papel? Importante isso, né? Principalmente a depender do quanto a criança está exposta, assim, ou fica com os avós, né? Se a criança vê os avós uma vez por semana, isso é uma coisa, mas se ela passa 3 tardes ou mais com os avós, é outra. Isso tem que ser conversado, conscientizado. Todo o estímulo ali, quanto mais ele tiver unificado, mais funciona para a criança. A criança não é mini adulto, ela não entende que vovó deixa e mamãe não deixa. Isso cria uma confusão. Claro que no mundo real, às vezes a gente não consegue controlar 100%. Então a gente precisa focar naquilo que é o máximo que se consegue fazer dentro de casa, né? Senão falar, não, mas já que ela fica uma vez por semana com a avó e a avó deixa, eu vou deixar também, porque senão não. Isso a gente tem que fazer a nossa parte em casa e tentar aos poucos conscientizar as outras, né? Tanto da alimentação, ser mais equilibrado, mais o tempo em tela também, porque esses estímulos eles acabam aí influenciando e atrapalhando. Então é importante ajudar no lugar de tela. O que se pode fazer de forma alternativa? E aí a grande dificuldade é se o adulto estiver na tela. Então isso precisa ser. Isso reforça, né? Então, assim, acho que com tudo que nós estamos conversando, podemos evidenciar que existe, sim, a possibilidade de vincularmos a palavra vício, né, a usos eletrônicos. E para vocês, eu tenho um psicólogo, tenho um psiquiatra aqui, o que chega, como é que a gente percebe que esse jovem, essa criança, esse adulto está viciado? Ele não consegue, de fato, sair da frente da tela, seja da TV, seja do celular, ele não consegue parar o jogo dele para tomar banho, quer dizer, ele não sente fome, não sente sede. O que é esse vício? O doutor Tiago até levantou aqui que assim, você observa pela irritabilidade, você observa pela resposta comportamental, né? Porque se você ao extrair aquele elemento da criança e tiver uma resposta descompensada, emocionalmente falando, você já pode evidenciar, sim, que existe um grande apreço, um grande vínculo, né, da criança com aquele instrumento, né? A emoção dele está atrelada àquilo, o equilíbrio emocional. Mas é importante também, doutor Tiago, aproveitar você nesse tempo, para a gente enfatizar também essa questão do vício, que eu gostaria que você falasse sobre isso, falar também o seguinte, existe cura. Legal. E aí, só reforçando a questão do vício, é que não só é algo que existe, como a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, 2022, oficializou, já tinha se postulado em 2019, mais o transtorno pelo jogo. Então, é algo que o vício em jogo, em games, é algo oficial, tem código para isso. Então, existe tratamento para isso e o tratamento, às vezes, pode requerer o uso de medicação, porque existe muitas vezes também o preconceito com a medicação, que geralmente é quando está associado a algum transtorno de ansiedade, ou um quadro de depressão. Mas, doutor, eu vou insistir nessa pergunta.
para um pai que, por exemplo, esse menino chegou na sexta-feira à tarde e ele passa, deu 10 horas da noite, ele nem tira a farda e quais são as características? É possível dizer que tem essa característica? Porque às vezes essa criança não sente nem fome para sair da frente daquela tela, como é que... Sim, não, isso é o tempo, mas é a mudança, né, que eu falei, né, a sensação de perda de controle, mas o adolescente às vezes não refere isso. Então, é quem percebe mudanças comportamentais. Menor interesse por, às vezes, leitura, por outras atividades. Convívio familiar. Não quer jantar mais com a família, quer ficar jogando o tempo todo. Né? Então, não tem jeito, a gente precisa monitorar o tempo. Quando der o limite, vai chorar? Vai chorar, vai fazer birra, e vai sendo daquela forma mesmo. Né? Gratificar, então, dar algo que possa ele conseguindo, o que ele vai ganhar assim, com isso, né? E criar, não hiperestímulos, mas como se fossem estímulos mais interessantes, né? Que não ali o videogame, mas também que não é ficar em casa brincando ali com os bonecos. Então, é chegar e ter uma ideia de amanhã a gente vai fazer algo muito legal e criar programações. Porque adolescente, ele está borbulhando. E até Rita, né, passou aqui, Ritinha, nossa psicóloga, ela disse, eu achei muito interessante, doutor, quando ela diz assim, ofereça um cardápio. Diga, olha, você quer o quê? Eu não sei o que eu quero, então eu estou te oferecendo aqui, então você pode escolher isso aqui, né? Que é importante. Brincar, né? Junto, junto, então, assim, é um princípio que a gente precisa, não importa se a criança tem 2 anos ou 12 anos, ela precisa do engajamento do pai. A gente faz parte desse papel de ser pai, voltar a ser criança, é isso, então voltar a brincar. Então tem pai e mães que precisam voltar a aprender isso, sentar no chão, brincar. E sobre a questão da cura que o Diego estava falando, qual o processo de cura, né? O processo de cura é outra coisa importante, né, que às vezes se depara com isso, até quem está ouvindo a gente, então agora eu vou acabar com isso aqui em casa, cortou, jogou o videogame fora. Não deve ser assim, não é a melhor forma. Pode ser mais um evento traumático. Então, é um processo gradual, dá até mais trabalho, mais de conscientização, até porque a ideia aqui não é demonizar os jogos. Eu ia dizer isso, né, no final agora. Os estudos mostram, inclusive, tem alguns estudos mostrando que o uso do jogo, da internet, dentro daqueles padrões que a gente falou, é um estímulo interessante. É um estímulo interessantíssimo. Velocidade de raciocínio, isso. Criatividade, atenção, né? Solução de problemas, né? Então, resiliência, perseverança para até conseguir os resultados. Motivação. Né? Então, a ideia de forma alguma é demonizar, é um instrumento do desenvolvimento. Mas todo uso em excesso, né? Todo uso em excesso. Eu ouvi uma entrevista, não lembro bem quem, dizendo assim, o feijão é bom, mas se você comer uma panela toda de feijão, você vai passar mal, né? Isso, né? Exatamente. E é algo que a gente precisa ter esse acompanhamento e o processo de cura, digamos assim, né? Que a gente, todo esse tipo da palavra cura a gente evita, mas existe a saída do vício, certo? Então, assim, existe você estar fora daquele quadro, só que, por que a gente não fala em cura, assim, nesse sentido? Porque se voltar a relaxar as coisas, volta rápido. Então, falamos de controle. Então, exatamente, é o cuidado, é o controle assistido. Né? Porque se depois de 2, 3 meses, às vezes nas férias acontece isso, claro que nas férias pode ter uma flexibilização maior, mas se largar de mão, você diz, não, é férias. Quando volta, aí é aquela confusão. Então, nas férias pode ter a flexibilidade? Pode. Isso mas não pode ser 8 horas por dia. Doutor Tiago, isso eu sei, eu vejo lá como não, é. E eu ia perguntar, porque esse papo está muito bom, e em casa, doutor Tiago, como é que é? Os filhos têm controle? A minha filha pequena está com 2, né? Então, é algo que... dá para controlar, por enquanto? Dá para controlar, mas a mudança é o controlar, nesse caso, nós mesmos. É o se policiar, porque não tenha dúvida, quando eu estou no celular, ela quer ver o que eu estou fazendo, é que ela me imitar. Não, se eu faço assim, ela faz, eu estou gesticulando com a mão, para quem está ouvindo, ela quer imitar tudo que a gente faz. Então não vai ter... É uma moça independente, né? Isso, se tiver, imagina, se tiver com o celular, a mãe também, ela vai ficar brincando com a boneca, pode ficar um pouquinho, mas daqui a pouco ela quer participar daquilo. Isso aí, se eu fico privando, eu estou fazendo algo que não é legal. A criança funciona como exemplo. Então, o meu tempo de tela tem que diminuir. Eu tenho que me policiar se eu quero ter, depois que ela estiver dormindo. Então, essa disciplina é algo que realmente aconteceu lá. Porque eu vejo na pele assim, no dia a dia, né, com os outros pais,
como pode ser ruim. Então, Isso não acontece. perfeito. Muito E bem em colocado. casa, Diego, em casa, como é que é com... Que Diego agora tem um rapaz, né, quase independente, já está quase saindo de casa. Tem quantos anos, Diegão? Completou ontem 4 anos de idade. 4 anos de idade, né? Doutor Tiago aqui tem uma moça também quase independente Quase de 2, né? Isso. E como é que é em casa, como é que é essa relação com o eletrônico e com o teu filho, Diego? É assim, se tornou um tanto complicada por conta da pandemia, né? Porque ele teve que fazer o uso, certo? E por um tempo mais prolongado, porque a gente também estava fazendo uso disso. E não tínhamos, naquele momento, a oportunidade de ter outra pessoa para nos ajudarmos com ele. Né? E aí, assim, coloquei na conta, é um dano controlado. Né? Mas hoje eu tenho como resposta tudo que o doutor estava falando. Né? Eu observo meu filho atrasos de desenvolvimento que foram causados pelo uso excessivo do eletrônico. Né? E estou reparando isso hoje. Né? Tá. E é muito legal, Diego, você colocar isso, porque a ideia aqui não é levantar para os pais algum aspecto de culpa, de entendimento. Uma vez que eu tenho esse entendimento, como é que eu posso evoluir nesse sentido? Não é apontar o erro, não, você está errado, tem que... Não, mas isso aqui existe, é algo real. Se não for feito nada, a criança vai ter prejuízos. Como é que eu posso hoje mudar? Porque é um desafio para cada um, dentro da realidade de cada um, da logística, com quem vai ficar, como é que a gente vai mudar os hábitos. Então, é conscientizar para a mudança, motivar a mudança é o nosso papel. Doutor Tiago, queria agradecer a sua presença, a gente já está passando para a parte final aqui. Então, Diego, eu começo com você. Quais são as dicas que você deixa para quem está nos escutando sobre o uso e o aparelho do celular? E a gente termina com o doutor Tiago. A palavra está contigo, Diegão. Assim, procurem as escolas, porque as escolas têm também muito conhecimento sobre os filhos de vocês, sobre o que eles têm trazido para dentro da escola, porque talvez se vocês não estejam observando em casa o efeito daquilo que vocês permitem que tenham acesso e não sabem por que eles têm acesso, talvez a escola conheça isso. E aí, casando essa parceria escola-família, pode ser que em algum momento aquilo ali se torne importante considerar uma terceira parte, a terapia. Né? É um mal recente e é uma clínica mais importante hoje em dia que... E aí o bom é que a gente está se olhando aqui, gente, é que o cachorro vizinho aqui está mais isso aqui é uma escola, é jeito Vila de Ser, doutor Tiago, aqui não tem problema, cachorro, tem sinal, menino correndo, menino curioso, isso aqui é o papo de Vila. Leva o celular pro cachorro, para você acalmar mais. Bem isso. Vamos colocar na conta da música urbana. Né? Exatamente. E doutor Tiago, quais são as dicas que você dá para os pais sobre essa dependência, vamos dizer assim, dos aparelhos, dos jogos? É isso tem que entrar numa linha assim, de programação dos pais, como assim, algo de desafio para eles mesmos, encarar isso como um desafio, né? Assim como, no geral, as pessoas estão buscando comer melhor, se exercitar. Na perspectiva do desenvolvimento, é importante que a criança desenvolva. Eu vejo os pais muito preocupados com o aprendizado, com a cognição, mas a gente deve se preocupar cada vez mais com o emocional das crianças. Né? Então, porque o emocional bem fortalecido, né, vai fazer com que ela consiga ir mais longe, mais fortalecida. Então, os pais entrarem nesse processo de, não, eu quero diminuir também rede social, né, eu quero dar o exemplo para os meus filhos. Ajudá-los a discernir, né, o melhor uso daquilo. Isso, né, e a partir do exemplo mesmo, daquilo que a gente faz, com flexibilidade, né, e com conversa entre quem estiver dentro da casa, porque é um processo que é um desafiador, mas, ao mesmo tempo, é algo que é recompensador, saber que você está conseguindo fazer isso que é o melhor para os seus filhos. Doutor Tiago Queiroz, psiquiatra, muito obrigado, doutor. Foi uma honra recebê-lo aqui, muito esclarecedor. Obrigado. Por favor, volte mais vezes, a gente vai cobrar, volte mais vezes. Diegão já é de casa, um prazer, Diego, sempre estar conversando com você, esclarecedor, o nosso psicólogo aqui da Vila. Então, gente, obrigado para vocês, até a próxima terça-feira. Abraço, falou, tchau, tchau. Papo de Vila.